Olá, queridos amigos, estamos começando mais um programa Palavra da Salvação. Hoje, terça-feira da Semana Santa, dia 11 de abril, vamos meditar o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 21 a 33, depois dando um pequeno salto, versículo 36 a 38. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer? Executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Que cena forte e impactante desse evangelho. A gente vê 2 homens que estão ali com um pré-anúncio de tudo que vai se passar em sua vida. Judas, que já tinha tomado a decisão no seu coração em trair a Jesus e vendê-lo por 30 moedas para os judeus, fazendo o apontamento de onde encontrar Jesus, identificando-o inclusive com um beijo, como nós vamos ver na cena da traição. Ora, ele já estava decidido e por isso Jesus diz: executa-o depressa, o que tens a fazer. Não é porque Jesus o quisesse, não é porque Jesus queria Judas como traidor. Não devemos interpretar mal essas palavras de Jesus. Era porque Judas já estava obstinado em fazer isso. Judas era um homem muito silencioso no Evangelho. Pergunto a vocês, quantas vezes Judas se pronunciou sobre alguma coisa no Evangelho? Somente aquela situação em que nós contemplamos no Evangelho de ontem, em que ele repreende a mulher por ter usado um perfume caro para banhar os pés de Jesus. Fora isso, Jesus nunca ouve uma palavra de Judas de contestação, de interrogação, de promessa, um homem silencioso, mas que estava fazendo com que a traição se desenvolvesse dia após dia no seu coração. A traição muitas vezes vai se desenvolvendo vagarosamente no nosso coração. Cuidado com as pequenas infidelidades a Deus, porque elas podem resultar numa grande infidelidade e traição, a ponto de negar totalmente Jesus. Muitos que deixaram o caminho da conversão, o caminho da igreja, começaram com pequenas situações não resolvidas com Deus. Vimos aqui Pedro impetuoso, prometendo dar a vida por Jesus. Mal sabia ele da sua fraqueza? Será que não tinha consciência disso? Pois Jesus lhe dá a consciência de que antes que o galo cante, ele cairá em sua própria fraqueza. Pedro talvez deveria desconfiar mais de si mesmo, deveria olhar mais para a sua vida e ser realista.
É bom ver o otimismo de Pedro nessa disposição de querer ir à frente e fazer e acontecer. É bom ver o otimismo de muitos cristãos, mas é preciso colocar o pé no chão, ser realista. O que é que está te impedindo de cumprir os bons propósitos tão otimistas da sua vida? O que em Pedro ainda estava faltando para ele ser um homem que afirmava Jesus, confessava e não viesse a negá-lo naquela noite tão terrível que estavam vivendo? Jesus deixa avisado que um dia ele seguirá a ele para onde ele vai, para a morte, para a cruz, para o martírio. Pedro irá viver essa morte também cruenta, o derramamento do sangue por ele. Mas agora Pedro não estava pronto, porque o seu coração ainda não estava conformado ao mistério de Deus completamente. E olha que ele já tinha sido eleito o primeiro Papa da Igreja, o chefe dos apóstolos. Mas tem um detalhe que não pode nos fugir nesse dia. Vamos viver a Semana Santa, mas é importante que a gente lembre-se dessa afirmação. A graça pressupõe a natureza. O que significa isso, Padre? Significa que nós temos que preparar a natureza para a graça. Precisamos conformar as nossas coisas todas da nossa psique, da nossa personalidade, do nosso temperamento, de tudo que nós somos, para poder aderir à graça de Deus. É como se nós tivéssemos que nos tornar como que uma esponja capaz de absorver a graça de Deus. Mas se ela estiver recoberta de uma camada que impeça a absorção, não acontecerá esse ser embebido da graça. Então vamos retirar tudo o que nos impede de absorver a graça de Deus dentro da nossa vida pessoal. E vamos viver essa Semana Santa como uma graça, não que simplesmente passa, mas como uma graça que fica. E o Senhor vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E até amanhã em mais um programa Palavra da Salvação.